Sabe quando você sente algum desconforto no seu momento de tomar um café, na sua devocional, na sua leitura diária? Aquela dor de cansaço, aquele peso em cima dos olhos, e muitas das vezes uma dor na mandíbula? Isso significa que você está tendo uma disfunção temporomandibular, uma tensão, uma hiperatividade nos músculos da face. Quando isso acontece, você precisa mapear onde está a sua disfunção. Vou mapear as suas disfunções, a sua dor e aplicar técnicas específicas para tirar isso e te dar uma qualidade melhor no seu devocional, um momento com você com mais qualidade. Eu sou Izzy Mariane, eu trabalho com dor orofacial e disfunções temporomandibular. A paz do Senhor Jesus, queridos, seja muito bem-vindo ao podcast Na Mesa com o Pregador, edição feminina. Hoje é estreia e meu coração se alegra muito de ter você conosco. E temos uma convidada muito especial, abrilhantando aqui o programa de hoje, a estreia, né? A nossa querida doutora Mariane Zancanella. Isso mesmo. Tem um sobrenome facinho. Psicanalista, serva de Deus, abençoada, por onde tem passado, tem transbordado Cristo, e eu sei que vai ser aí uma live muito especial para você que está nos acompanhando. Fique do começo até o fim, que eu creio que o Senhor há de falar na sua vida. Hoje nós estamos sobre o tema Mulheres Posicionando para Viver o Propósito de Deus, né, Mari? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra para mim, né, ser a primeira convidada para participar à mesa com você, que é uma amiga querida que o Senhor me apresentou, que é inspiração para mim como mulher de Deus, como esposa. E eu fico muito feliz, me sinto realmente muito honrada de estar à mesa com você, de ser a primeira convidada a estar aqui junto com você. Então, muito obrigada pela honra, pelo carinho. É um prazer para mim estar aqui. Amém. Prazer nosso te receber, né? Honra para a nossa vida. Eu quero também louvar a Deus pela vida do irmão Ivan Moraes, que nos fez com tanto carinho o convite para ser apresentador aí desse programa, deste podcast. E o Senhor preparou este tempo para nós. Eu creio que grandes coisas estão por vir, né, Também Mari? creio. Eu creio em nome de Jesus. Então, você que acompanha já o podcast Na Mesa com o Pregador, mande o convite para outras pessoas, para que venha alcançar outros lares, alcançar mulheres, né, que estão precisando da palavra do Senhor, precisando de algo que venha trazer uma direção para a vida dela. Então, faça isso, seja um canal de Deus para abençoar outras vidas. Mari, minha querida, quero aproveitar esse tempo precioso que o Senhor separou para estarmos juntas aqui, né? Não quero perder nem um minutinho. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua vida. Você disse que nasceu num berço cristão, né? Sim. Estávamos conversando sobre isso. E desde pequenininha, então, na igreja. Sim. Eu sou de berço cristão, vim de um lar cristão, só que em um determinado momento da minha vida eu entendi que eu precisava conhecer Deus na minha própria jornada, na minha própria história, né? Como Jó mesmo disse, né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, então comigo não foi diferente. Eu acredito que a maior parte de nós, né, que nascemos em um lar cristão, que desde que a gente nasceu a gente é apresentada a esse Deus maravilhoso. Eu acho que em algum momento a gente precisa, sabe, ter esse encontro com Ele, algo íntimo, pessoal, transformador, para que a gente entenda que existe um relacionamento ali que a gente precisa começar a desfrutar com Ele, e aí não mais o Deus dos nossos avós, o Deus dos nossos pais, mas o nosso próprio Deus, onde a gente se permite, né, viver esse relacionamento profundo com Ele, onde Ele se revela a nós de forma íntima e pessoal na nossa própria história. Então, comigo não foi diferente. Uau! Qual foi esse período, né, na sua vida? Você já estava casada, ainda não? Sim.
Foi exatamente 1 ano depois que eu casei. Faz 7 anos que eu sou casada com o An, inclusive o sobrenome é dele. É de casada, ele tem o sobrenome Zancanella, né, de família italiana. E daí 1 ano depois que eu já estava casada, eu sempre desejei, né, buscar esse relacionamento com o Senhor, porque eu via dos meus avós, sabe? Esse relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, eu achava a coisa mais extraordinária do mundo. Mas o meu relacionamento com Deus, ele não existia, era uma coisa muito rasa, muito superficial, eu tinha dificuldade de orar, não tinha o costume de ler a Bíblia, lia, não entendia. E aí, em um dado momento, né, com 24 anos de idade, agora eu tô com 30, eu vi essa necessidade, eu falei, esse é o meu momento, sabe, de realmente viver esse encontro com o Senhor, com a presença dele, de conhecer ele de forma íntima e pessoal. Eu já estava passando por diversos processos onde Deus está, de uma certa forma, me trazendo para perto, que eram processos bem dolorosos. Então, aquilo ali foi a oportunidade perfeita de Deus para que eu pudesse realmente me aproximar com o coração quebrantado. E ali eu comecei a construir esse relacionamento com ele, comecei a ler a Bíblia, como eu nunca havia lido antes. Eu lembro que na época até a minha mãe tinha me dado uma Bíblia de estudo da mulher. E é uma Bíblia maravilhosa, que hoje em dia está até bem velhinha, não tem capa. E aí eu comecei a pegar aquela Bíblia e mergulhar mesmo na palavra, sabe? Não só ler, você estudar, você deixar Deus se revelar de forma íntima e pessoal. E ali eu comecei a viver experiências maravilhosas com o Senhor, sabe? Dele me tratar por dentro, de dentro para fora. E aí, a partir disso, a questão do propósito e tudo mais foi uma consequência natural de algo que inicialmente eu nem estava buscando, porque eu só estava buscando a presença dele mesmo, construir esse relacionamento que eu sempre desejei, que eu sempre vi nos meus avós, né? E a questão do propósito, ele foi desvendando, revelando pouco a pouco, à medida que eu me submeti aos processos dele, de ser tratada, de ser lapidada, ele ia revelando os planos que ele tinha para minha vida, que nem eu tinha dimensão. Uau! Esses dias eu estava conversando com uma amiga querida, está passando por um processo bem difícil na vida dela, mas eu falei para ela, eu entendo que a sua busca é por essa vitória, vamos dizer assim, né? Você busca por uma vitória, nesse processo que você está passando, você quer alcançar a vitória. Mas acima da vitória, o que Deus quer que você busque é a presença dele. Em meio ao processo, eu acho que o que mais nós temos que entender, né, que todos nós passamos por processos, todos nós passamos por dias difíceis, por momentos difíceis, né? Mas em meio a esse momento, em meio a esse tempo difícil, eu acho que o principal é você verdadeiramente se lançar, né? E conhecer verdadeiramente o Deus que você serve, né? Em meio a isso. Porque aí o que vier é lucro. Exatamente. Não é? Eu acho linda aquela passagem quando Moisés desce do monte e os hebreus tinham construído ali o bezerro e Moisés fica muito bravo, né? Com tudo aquilo. E Deus, né? Falou, eu não vou com vocês, né? Eu não vou, mandarei um anjo. E Moisés fala, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Porque a presença, ela tem que ser mais importante do que a própria promessa, né? A presença tem que ser mais importante. Então, quando você, em meio ao processo, você entende isso, como você bem disse, né? Que em meio ao processo que você estava passando, foi onde você foi conhecer verdadeiramente quem era Deus. Que coisa linda! Sim. E é isso que nós temos que trazer para a nossa vida, verdade, né, Mari? Em meio aos tempos difíceis. Sim, eu vejo realmente isso que você falou. Muitas vezes a pessoa busca Deus para alcançar algo. Então, assim, como uma moeda de troca. Às vezes Deus permite que a pessoa vivencie uma situação no casamento, né? Às vezes vivencie situações na vida dela, e aí ela vai para Deus, né? Com o intuito, Deus vai fazer isso aqui por mim. E aí Deus fala, não, como se ele realmente tivesse o desejo de fazer, mas ele pensa assim, mas antes eu quero você. Exatamente. Então a pessoa muitas vezes, quando ela tem algumas pessoas que às vezes ela percebe, não, Deus ele me quer, aí ela já se esquiva, outros não, fala, então é o momento de eu me entregar. E é onde a pessoa vive uma reviravolta na vida dela, porque ela, às vezes ela pode até ter ido ao Senhor a princípio só para alcançar algo, mas quando ela tem esse encontro com a presença de Deus, ela tem essa oportunidade de escolher, você quer só o que eu tenho para te entregar, ou você quer viver um relacionamento comigo, uma vida comigo, quer caminhar comigo. É onde a pessoa faz a escolha.
Então, às vezes, ela pode até a princípio ir só para buscar algo, mas se nesse encontro ela entende que o que Deus mais quer é ela e que o que ele vai fazer é uma consequência, aí a pessoa entendeu tudo. É onde ela desfruta de algo extraordinário na vida dela, onde ela entende que, assim, Deus até me deu o que eu precisava, atendeu a minha necessidade, mudou a minha história, mas o mais importante é isso, esse encontro com a presença dele, ele ter mudado a minha vida de dentro para fora, eu construí esse relacionamento com ele. E quando a pessoa entende isso, ela entendeu tudo. É verdade, é verdade. Em meio ao processo, nós temos que nos lembrar que o Senhor nos quer, né? Exatamente. Ele nos quer. Nos quer. E a presença dele tem que ser tudo, tudo para nós, né? Em meio aos tempos difíceis, nunca se esqueça. Você nunca está sozinho. O Senhor, ele caminha com você. Então, aonde você tem que mergulhar mesmo, mergulhe na palavra, mergulhe, busque, né, a ele em todo o tempo, né, Mari? Porque isso verdadeiramente é viver uma vida de sucesso. Exatamente. Né? Isso é viver uma vida de sucesso. Sim. E me conte como que queimou no seu coração esse desejo em ser psicanalista, né? E você trabalha bastante com mulheres também, isso, né? Meu chamado é com mulheres. Quando eu saí quando eu saí do ensino médio, eu já entrei para a faculdade de psicologia. Só que quando eu entrei, eu tive um impacto de é quase isso, mas não é bem isso. Na época eu não entendi. E na verdade é porque eu estava olhando só para a formação acadêmica em si. E mal sabia eu, porque eu realmente não tinha noção da minha missão, do meu chamado, que o que Deus queria era usar a minha profissão ali como um ministério. Era uma ferramenta para o meu ministério. Só que até então eu não sabia, né? Era muito jovem. E aí eu fiquei muito na dúvida, ai meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? E eu tranquei. Falei, vou trancar, e aí eu tenho tempo para pensar com calma se é isso mesmo que eu quero, para não dar continuidade em algo que eu não tinha certeza. E nisso eu tranquei e pensei, não vou estudar outra coisa enquanto eu não souber exatamente o que eu vou fazer, se eu vou dar continuidade, se eu vou escolher outra coisa. E ali ficou trancado. E aí nesse meio tempo aconteceu tudo isso, né? Comecei a ser tratada pelo Senhor, me casei, aí esse processo se intensificou, aí onde eu iniciei essa busca que eu falei para você no início, de buscar a ele. E eu realmente, assim, de todo o meu coração, eu não estava buscando ele para nada, porque na verdade, nessa época da minha vida, ele já tinha dado alguns direcionamentos específicos, como por exemplo, eu estava passando por um deserto ser tratado por ele, onde ele fechou as portas. E aí eu já fazia alguns anos que eu estava passando por aquilo, e de casada há 1 ano, e eu queria trabalhar para ajudar meu esposo, enfim, e voltar, retomar os estudos. E aí não abria a porta, até que eu vivenciei uma experiência que eu vi que era o Senhor que estava fechando a porta, porque tinha tudo para dar certo, sabe? Quando você vê assim, é Deus que está fechando essa porta. E foi onde eu fiz uma oração assim bem ousada para Deus. Falei, Deus, o que está acontecendo? Falei bem brava com ele, fui honesta, porque não é possível, dá para ver que foi o Senhor que fechou a porta. Por que o Senhor está fazendo isso? Eu só quero trabalhar, eu só quero viver uma vida normal, comum, né? Quero trabalhar, quero retomar os meus estudos, é só isso que eu quero. E aí o Senhor me disse que os planos que ele tinha para mim eram outros, e que os planos dele eram muito maior e melhor do que os meus planos. E foi tão interessante que na época eu pensei comigo, né? Eu acreditava nisso que ele me disse. Mas eu falei para ele, Senhor, eu acredito de verdade que os teus planos com certeza são maiores e melhores que os meus, mas eu não estou disposta a passar por esse processo, porque eu estou cansada. Eu já estava passando por um processo de ser tratada por ele naquele deserto há um bom tempo, já fazia mais ou menos uns 3 anos e meio. Então, eu estava cansada e as pessoas pressionavam, né? E aí, que será que você está passando por isso? Será que você fez alguma coisa de errado e Deus está te tratando? Né? Aí você vai para o secreto, aí Deus fala, não, calma, eu sei o que eu estou fazendo, e você descansa. Daí vem uma abençoada, uma pessoa e fala isso, aí você fala, quer saber, não quero mais saber de mais nada, eu só quero que Deus abra a porta logo, me tire desse processo. Eu falei para Deus, Deus, eu creio que o Senhor tem planos muito maiores, mas eu não estou disposta a passar por esse processo. Porque, de uma certa forma, eu sabia que também não ia ser fácil. Não ia ser assim, tá bom, eu escolho teus planos e a partir de agora eu vou vivê-los. Eu sabia que era um processo também. E eu já estava em outro processo, então eu pensei, não estou disposta. E eu falei, Senhor, eu não estou disposta. E aí ele falou, então tá bom, eu fechei a porta porque eu tenho um plano. Eu tenho para você outra coisa. Mas se você quiser viver o seu plano, eu vou tirar a mão, a porta vai ser aberta e você vai saber que não fui eu. Eu falei, tá bom, combinado, né? Meu Deus! Sim. Aí apareceu uma vaga de emprego. E aí eu falei assim, não, eu vou me cadastrar. Aí o senhor falou assim, então tá bom, você fez a sua escolha, você vai se cadastrar, a porta vai abrir e você vai saber, você vai ter certeza que não fui eu. Aí você vai trilhar o seu próprio caminho. Vai ver o que você planejou então, você fez sua escolha. E eu, tá bom?
Aí deu certo, só que no primeiro dia que eu fui trabalhar na empresa, minha amiga, a empresa era de fachada, mexeu com coisa errada. E eu desesperada naquilo, e era coisa pesada, daí eu fiquei assim, eu pensei o dia inteiro enquanto eu trabalhava lá, o que eu tô fazendo aqui? E aquele sentimento horrível de estar fora da vontade de Deus, que era angustiante e desesperador. E eu pensava o tempo inteiro, será que se eu sair daqui e pedir para Deus para voltar atrás, ele vai me dar uma chance? E aquele desespero de, meu Deus, que coisa horrível você, né, escolher o seu próprio caminho. Porque há um tempo atrás eu já tinha feito isso, então eu experimentei daquilo de novo e foi horrível, sabe? Lembrar dessa sensação de estar tentando viver o meu caminho, os meus planos. E aí foi horrível. E aí para você ver que Deus confirmou que não era ele, porque daí ele abriu a porta e a empresa era de fachada, mexeu coisa errada. Se fosse Deus, né, a empresa seria correta, jamais, né? Até eu vi na época, uma pessoa falou para mim assim, não, mas aqui em Taubaté, se você quiser, pessoa cristã, se você quiser trabalhar, é assim, é tudo coisa errada mesmo. Eu, não tem como. Para mim, não entra uma coisa com a outra, né? Mas, enfim. E daí eu trabalhei aquele dia ali e eu saí e prometi para mim mesma que eu nunca mais ia voltar naquele lugar. E aí eu não quis o trabalho. E, assim, financeiramente era muito, né? Era uma coisa muito atraente, mas eu sabia que não era o que Deus tinha para mim. Ele fez questão que fosse uma empresa assim para mim não ter dúvidas do que ele tinha me dito. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu chorei tanto. Falei, Senhor, por favor, me perdoa por escolher meu próprio caminho. É horrível ter a sensação de estar fora da tua vontade para mim. Eu sei que não vai ser fácil, mas se o Senhor me der uma chance, eu vou escolher hoje o teu caminho para mim. Eu vou me submeter aos processos que eu preciso passar para viver os teus planos, o teu propósito. E aí foi isso que fez, sabe? Eu senti o Senhor me abraçando, me acolhendo e falou, não, eu vou te dar essa chance. E aí eu falei, então tá bom, o que o Senhor quer que eu faça nesse momento da minha vida? E já que o Senhor não vai abrir a porta, é um processo que eu preciso passar mais um tempo, ser lapidada, ser forjada. E aí ele me deu um direcionamento específico, falei para ele conversar com meu marido, porque se eu chego com meu marido, né, vai que, né? Aí Deus falou com ele veio e falou, Deus me falou isso, glória a Deus, era de Deus mesmo. Eu obedeci, fiz a minha renúncia, que na época ele falou, eu não quero você trabalhando fora mesmo, eu quero que você cuide integralmente do seu lar. Uau. E meu marido queria que eu trabalhasse. Então eu falei, Deus, se o senhor não falar com ele, e eu chego e falo, ele vai pensar que eu que não quero, né? Exatamente. Então fala com ele. Deus falou com ele. Deus falou que não é para você trabalhar agora. Você vai ficar só em casa mesmo cuidando do lar. E aí foi onde eu comecei a ser intencional com o meu lar. Daí um outro testemunho que a gente pode até, num outro dia, falar sobre, porque é bem profundo também, mas aí a gente fugiria do tema. Mas, em resumo, eu fui mais lapidada ainda no processo que eu já estava passando, da porta fechada, e ainda nesse processo do lar, de ficar cuidando do lar integralmente, porque eu não via o lar como algo de valor. Eu queria me casar, era o meu sonho me casar, eu iria cuidar da casa e cuidava, normal, mas eu não tinha noção do quanto o lar era um altar de adoração a Deus, é um lugar onde o nosso coração é lapidado, e aí eu comecei a vivenciar esse processo. Então foi mais um dos processos que eu comecei a vivenciar, passei por um processo, né, de realmente entender quem eu era em Deus, porque eu achava que não deveria ter nascido, que tinha nascido aleatoriamente e tudo mais. Então, assim, Deus precisou me resgatar, me restaurar mesmo, e ali naquele processo profundo, vivendo um turbilhão de processos ao mesmo tempo, sendo completamente esmagada pelo Senhor, Ele foi revelando a minha identidade, curando as minhas feridas e revelando pouco a pouco qual que era o propósito dele para minha vida. Meu Deus, que lindo! Uau! É tão lindo isso, porque nós vemos nitidamente que o nosso Deus, ele não é Deus de confusão, né? Não é Deus de confusão. Você falando a forma como Deus falou com seu esposo, né? Deixando tudo né, da forma como Deus queria. Qual era a vontade do Senhor e quando você quis viver a vontade dele. Porque a gente, isso que você falou é tão importante para a nossa vida, Mari, porque quantas vezes, né, nós olhamos e falamos, Senhor, eu sei que a sua vontade é essa, mas essa aqui, parece que esse caminho aqui, Senhor, é mais fácil, né? É que a gente sabe que vai ser menos doloroso. Exatamente. E isso porque o Senhor ainda ele não nos fala quais serão os processos. Não. É um propósito para isso acontecer na sua vida.
mas a gente não sabe os processos. Mas a gente já imagina que não vai ser fácil, né? Que Sim. era a situação, era o seu Doloroso. caso. É, doloroso. Mas Deus, ele é tão lindo, né? Você falando, eu me lembrei de Maria, que o propósito era tão grande, né? Tudo que Deus tinha para a vida dela, e as coisas aconteceram de uma forma tão perfeita na vida Sim. dela, né? O anjo chegou, falou com José, deixou tudo certinho, e ela disse sim para viver aquele propósito que era muito maior que ela, muito maior que ela. Então, ouvindo você falar, Mari, sobre isso, seu testemunho, é exatamente, eu olho e vejo isso, né? Sim. É um Deus tão maravilhoso que te escolheu para um grande propósito. Um grande propósito. Porque hoje, olhar para a sua vida, ver, eu consigo acompanhar um pouquinho, né? Eu queria acompanhar mais de pertinho, porque você é uma mulher incrível, né? E a forma como o Senhor te usa, né? É soberano. E hoje você está nesse patamar profissional, onde Deus te colocou Sim. para um grande propósito, né? Verdade. E o caminho foi todo trilhado por Ele. Você disse sim. E Ele cuidou dos detalhes de tudo, né? Sim. Isso é O lindo. nosso posicionamento diante do Senhor, né? Que não é fácil. De jeito nenhum. Porque a gente se posiciona sabendo que não vai ser fácil. Só que é interessante, né, quando a gente estava falando exatamente sobre isso. Porque eu tive aquele sentimento que é o mesmo que Pedro fala, né, para Jesus. Para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Então não é que você quer viver o propósito de Deus, você tem convicção e fé de que o que ele tem para sua vida provavelmente é bem maior e melhor. Mas no fundo a gente sabe que o preço também vai ser alto. Então é onde a gente pensa, não, melhor eu viver o meu plano mesmo. Pode até ser inferior ao teu, mas também é menos doloroso. Só que quando a gente pertence a Cristo e a gente tem um chamado, uma missão na Terra, a gente não consegue viver fora da vontade dele. É verdade. É mais forte do que a gente. Então a gente vai, a gente se rende, a gente se posiciona, se submete, sabendo que vai ser doloroso, mas a gente pensa, mas eu não tenho outra saída. Às vezes as pessoas veem outras passando por processos tão dolorosos ali, submissas, rendidas a Deus, fala, como que você consegue? Mas eu acho que é esse sentimento. Para onde eu irei se só tu tens a palavra de vida eterna? Não tenho para onde correr. No meu caminho eu não tenho alegria, satisfação. Agora no teu tá doendo, mas eu tô aqui contigo, eu tô no centro da tua vontade. Eu lembro até quando já fazia mais ou menos um ano e meio que eu já estava nesse processo de, tá bom, Senhor, eu vou viver os teus planos. E assim, só processo, era secreto com Deus, sendo lapidado, esmagado, amassado, então eu não estava vendo um horizonte ainda. E ele foi revelando o propósito muito aos pouquinhos, eu tive que ter muita paciência. E depois lá na frente que eu consegui reunir as peças do quebra-cabeça. Mas enquanto o processo está doloroso, que você só vê o processo, você não vê o horizonte, não entende claramente por que eu preciso passar por tanto processo, ser tão esmagada, eu me lembro que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu já vivi no centro da minha vontade, vivendo coisa que o meu coração enganoso achava que queria, e agora eu vivo no centro da tua vontade, sendo totalmente esmagada pelo Senhor, e dói muito, mas como é prazeroso ao mesmo tempo, é um misto de sentimentos. Porque quando você vive a sua vontade, o seu caminho, você, tá bom, tô vendo minha vontade e meu caminho, mas você não tem alegria, você até se culpa, você pensa assim, poxa, mas eu tô vivendo o que eu queria, só que não é o que Deus queria para você. Agora, quando você tá no centro da vontade de Deus, tá muito doloroso, mas você tem uma paz tão grande que excede todo entendimento que você pensa, tá doendo, às vezes eu murmuro, às vezes eu questiono, a minha fé, ela bate, né? Mas eu tô no centro da vontade de Deus. Isso traz uma paz que não tem explicação, que nada no mundo faz. E você saber assim, ó, isso aqui que eu tô vivendo, se é Deus que está me permitindo passar por um propósito maior, lá na frente eu vou ver que aquilo contribuiu para o meu bem, para o propósito maior. Mas quando você está vivendo algo negativo por escolha sua, aquele sofrimento que você está passando não vai te ajudar em nada. É um sofrimento inútil, desnecessário. É você bater cabeça, não faz sentido. Agora, quando você está no centro da vontade de Deus, você passa pelo processo com aquela paz, com aquela convicção de que um dia você vai entender que aquilo ali estava trabalhando algo específico dentro de você e precisava ser trabalhado. Ou seja, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Uau, é exatamente sobre isso. Sim. Eu me lembro da carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo ali,
Ele falando, né? Quem começou a boa obra é fiel para completá-la. E ele estava preso, né? Em Roma, escrevendo uma carta onde o cerne era alegria. Como, não é? Né? Meu Deus! É uma coisa de Deus mesmo. É a paz que excede todo entendimento. Sim. E nesta carta, ele escreve que ele entende que as cadeias onde ele estava era para o avanço do evangelho. O lugar onde ele estava passando não era favorável, mas ele entendia que era para um propósito muito maior. Exatamente. Né? Meu Deus! E realmente só entende essas coisas quem está no centro da vontade de Deus. Quando você realmente se dispõe a viver isso, né? Se dispõe a estar no centro da vontade de Deus, não é fácil mesmo. Não. Você é moldado pelo oleiro. Mas né? eu vejo que quando é um processo que Deus te põe, Ele te dá graça, né? Para suportar. Não é que você não vai ter o seu lado humano, de, igual eu te falei, de chorar, de questionar, de às vezes murmurar, de duvidar, mas você permanece. E essa permanência, ainda que sofrendo, né, sentindo dúvidas, está doendo, mas você permanece, porque você sabe que é Deus que está te colocando ali, então Ele dá a graça suficiente para você suportar aquilo até o final. É diferente de você passar por um sofrimento, e você se pôs naquela condição. Por desobediência, por sair da vontade de Deus para sua vida, é totalmente diferente. Eu acho que um dos grandes segredos aí é a permanência, né? A permanência. A permanência é através dela que nós vamos chegar aonde é preciso. Sim, e não é fácil permanecer, né? Não é fácil. Não é fácil. Em meio a essas permanências, eu acho linda aquela história de Sunamita, porque quando ela estava com o filho, a promessa, morta, né, nos seus braços, ela coloca ele no quarto do profeta e o servo preparou ali o jumento para ela ir até o profeta para falar o que estava acontecendo, para buscar uma ajuda, né, que a promessa tinha vindo dele, né, então ela foi em busca dele. Só que eu acho tremendo, Mari, porque quando o servo está saindo com ela ali, ela dá uma ordem. Só pare quando eu mandar. Uau. E é interessante isso. Por quê? Porque imagina, o filho estava morto. A promessa estava morta. Ela não tinha avisado que ia ter velório. Ela não tinha comunicado que ia ter enterro. Ela colocou no quarto do profeta, porque eu vejo dessa forma. Da mesma forma que ela não podia gerar e gerou, então eu acredito que ela creu no coração dela que ela podia segurar o filho dela vivo novamente nos braços. Sim. Então ela não comunicou a perda dele. Ela colocou no quarto do profeta. E eu vejo como um quarto de descanso. Sim. Quarto de refrigério. E ela colocou ali, a ordem dela para esse servo era essa. Vai e não, só pare quando eu te mandar. Porque nesse percurso, imagina, de todo esse contexto desfavorável que ela estava vivendo, poderia, se ela parasse, poderia ter vozes ali. Ó, não, mas que aconteceu? Tá tudo bem? Como é que tá as coisas, né? Nossa, Deus te deu. Se ela conta pra alguém fazer igual fizeram comigo. Ah lá, Deus deu e tomou. Será que você fez uma coisa de errado? Meu Deus! Essas vozes contrárias? Exatamente. Então a ordem dela só pare quando eu mandar. E ela só mandou ele parar quando chegou no destino. Uau! E sabe o que eu vejo também, você falando, né? Nunca tinha olhado nessa perspectiva. Eu tenho certeza que o tempo de espera dela lapidou a fé dela o suficiente para que nesse momento que ela precisasse se posicionar em fé, ela conseguisse. Meu Deus. É exatamente isso. Isso se encaixa exatamente com o que a gente vai falar. Olha como é importante o tempo de espera. A nossa fé é muito forjada. Porque Deus sabe aonde Ele vai nos colocar. Ele sabe exatamente o que vai fazer. Ele sabe que o propósito dele, o milagre dele é muito maior que a nossa própria vida. Só que a gente tem que ser preparada. Para quando a gente chega naquele lugar que Ele quer que a gente chegue, no momento certo, na hora certa, que o milagre, a promessa, tudo aconteça na nossa vida para que esse propósito maior se cumpra, a gente tem que ter a estrutura necessária, a fé necessária para suportar aquilo. Ele não vai derramar sobre nós algo tão grandioso que é maior do que a nossa própria vida, sem que Ele tenha construído em nós uma estrutura primeiro.
É verdade. E é isso que ele fez. Então, eu acredito que esse posicionamento dela de fé não veio simplesmente do milagre que ela recebeu de ter o filho. Eu creio que o tempo de espera, Deus usou o tempo exato que ela precisava de espera, a gente não sabe quanto tempo exatamente, para fortalecer, forjar a fé dela o suficiente para que no momento que essa fé precisasse vir à tona, ela conseguisse se posicionar nesse nível em Deus e viver o milagre dela de novo. Uau. Meu Deus, gente. Que coisa linda! Eu quero aproveitar aqui esse momento, agradecer os colaboradores. Obrigada a todos vocês que ajudam aqui esse podcast, né? Eu sei que muita coisa, né, está progredindo pela ajuda que vocês, né, a bênção que vocês contribuem aqui para esse podcast. Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês e nós somos gratos por isso. Mari, nós vamos entrar naquilo que Deus ministrou ao seu coração, né? Sim. Fique à vontade para isso, minha amiga. Sobre Esther, né? A gente estava conversando no off sobre Esther. E realmente, assim, isso que você falou foi muito interessante, porque encaixou exatamente com a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, conforme eu fui meditando ao longo da semana sobre a história de Esther, porque como a história dessa mulher, né? A gente sabe e foca muito no momento que Esther se posicionou pelo seu povo. Só que quando a gente olha para a história dela, para os processos que ela vivenciou em Deus antes, a gente vê que tudo isso que ela já estava vivenciando antes era o Senhor fortalecendo a fé dela para que no tempo apropriado que ela precisasse se levantar e se posicionar no mundo espiritual, ela tivesse essa fé suficiente. Sim. E a gente vê isso, e a história de Esther é uma história assim muito surpreendente. Se você parar para meditar, é um dos livros, eu amo toda a Bíblia, mas é um dos livros que chama a minha atenção, como o Senhor, ele realmente vai costurando uma peça na outra de uma forma tão surreal. E não sei se você sabe, mas isso me chama a atenção, que o livro de Esther é o único livro da Bíblia em que o nome de Deus não é citado em nenhum momento. Mas, ao mesmo tempo, é surpreendente como a gente vê Deus nos mínimos detalhes. E uma coisa que me chama muita atenção é que eu nunca entendi como que uma simples fala posiciona uma mulher daquela maneira. Eu nunca entendi. Você acredita que essa semana meditando o Senhor foi trazendo a luz sobre isso, e é exatamente o que você falou da mulher, né? Porque eu ficava pensando assim, pare e pense comigo, quando o Mardoqueu traz essa fala para ela, ele não diz assim para ela, por exemplo, de uma forma que ela tivesse convicção do que ela iria fazer após isso. Ele não fala, por exemplo, assim, Esther, Deus manda te dizer que você foi colocada nessa posição para este tempo para salvar o povo. Ele vai te dar a estratégia. Ele não fala nada disso. Exatamente. A frase, eu não posso dizer que é vaga, mas ela traz incertezas. Você parar para pensar, porque ele diz assim para ela, quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Se você for parar para pensar comigo, não tem certeza nenhuma nisso, não tem um direcionamento, nada. Ele só faz uma pergunta para ela e desperta algo dentro dela. Se algo é despertado dentro dela e no nível de fé que foi despertado, algo o Senhor já havia construído ali nela, e que no momento que ela precisava agir e se posicionar para viver esse grande propósito do Senhor, essa fé que foi construída nela ao longo dos processos que ela vivenciou foi ativada. Porque quando ele faz essa pergunta para ela, ele ativou alguma coisa dentro dela. E na verdade não foi ele, foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus que ativou algo dentro dela. Porque por ele mesmo, nem que ele fizesse uma frase, formulasse uma frase nesse sentido, muito diretivo para ela, com muita convicção, se não fosse o próprio Deus, ela não se posicionaria. Por quê? Quando você olha para o cenário, era realmente impossível você olhar. Sim. Porque ela fala para ele, bom, ela traz ele para a realidade a princípio, né? Ela estava olhando de forma racional e fazia sentido o que ela disse. Porque ela falou, em primeiro lugar, já faz mais de 30 dias que o rei não me chama. Então isso significa que o rei não estava lá aquelas coisas com ela, né? Porque o rei te chamar, com frequência, demonstrava esse favor e graça. Então, se fazia mais de 30 dias que não chamava a própria esposa, tinha alguma coisa ali. Então, ela quis dizer no seguinte, quem sabe se eu chegar e falar com ele agora, não vai funcionar. Ele não tá tão assim comigo, já faz mais de 30 dias que ele não me chama. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, ainda que esposa e rainha,
ela não estava com poder nenhum sobre para, né, manipular, modo de dizer, não manipular, convencer, digamos assim, o rei. Aí o outro ponto é que ela fala, inclusive, você sabe que eu não posso simplesmente chegar à presença do rei para falar com ele, porque se ele não levanta o cetro de ouro, eu posso morrer, porque era uma lei que tinha, você não podia ir à presença do rei sem ser chamado. Daí, se você fizesse isso, era uma coisa muito ousada, soava como desrespeitoso. Aí, você podia morrer instantaneamente, era pena de morte, caso o rei levantasse esse cetro de ouro que representava uma misericórdia, como quem diz assim, tudo bem, você, de uma certa forma, me desrespeitou a minha autoridade, mas eu aceito você aqui diante da minha presença, não vai acontecer nada com você. Era o favor do rei revelado através do cetro de ouro. Então ela manda dizer isso para ele, fala, ele já não me chamou mais de 30 dias, você sabe que eu não posso ir à presença dele sem ser chamada, porque se ele não levanta o cetro de ouro, eu morro, então eu estou de mãos atadas. E tinha um detalhe muito interessante que ela não fala para Mardoqueu, mas que é um fato extremamente importante de se falar, é que foi feito o decreto, esse decreto de morte para o povo, e quando o rei fazia um decreto, nem o próprio rei podia revogar esse decreto. É verdade. Então, vamos olhar de forma racional como ela estava olhando inicialmente. Não tinha o que ela fizesse de fato. Não tinha. Era realmente impossível, porque supondo que ela arrumasse uma forma de seduzir o rei, sei lá, fazer algo para agradá-lo, e ele, me pede o que você quiser, mas se ela não tivesse favor e graça de Deus, não tinha que fazer, porque por ela mesma ela não tinha um plano, era realmente impossível. O rei ia falar, tá, mas eu já fiz o decreto, não tenho que fazer, né? Então ela entende que ela precisava lutar com as armas espirituais, né? A guerra era muito maior do que, né? Exatamente. Do que nós vemos no olho físico. Meu Deus. Ela entendeu a grandiosidade. Meu Deus. E aí eu entendo que nesse momento que ele faz essa pergunta para ela, que aparentemente não dá direcionamento nenhum, só planta uma semente, ela é ativada. Só que para e pensa comigo. Como a pessoa vai ser ativada nesse nível de fé que ela foi ativada e se conseguiu se posicionar, se ela não conhecesse o Senhor, se ela não tivesse um relacionamento com o Senhor? Aí você vai dizer assim, mas na Bíblia não está escrito sobre isso, sobre o relacionamento dela com o Senhor, a vida dela com Deus. Mas nem precisa. Ninguém vai ter esse nível de fé que ela demonstrou se você não conhecer a pessoa. Você tem que conhecer, você tem que confiar nesse nível. Então ela já demonstrou assim, ela tem um relacionamento com Deus. Ela tem uma história com esse Deus. Porque ninguém vai se posicionar no nível que ela se posicionou, sendo apenas uma menina que tinha acabado de chegar na realeza, numa situação que era impossível, que ela não tinha autoridade nenhuma naquela situação ainda, que como rainha ela estava totalmente de mãos atadas, e ela se posicionar nesse nível. Então eu entendi, eu falei, não, essa mulher, ela tinha um relacionamento com Deus. Ela construiu uma história com Deus. Aí entra, né, essa construção da fé dela em tudo que ela venceu. Ela era órfã, ela foi criada por Mardoqueu. E é muito interessante que muitas vezes as pessoas falam também, né, sobre Mardoqueu ter instruído ela para ela se candidatar como rainha e tudo mais, mas quando você olha para o contexto histórico não é bem assim, porque não era um concurso de beleza que os familiares incentivavam as moças belas e virgens a se candidatar para se tornar rainha, não, era uma convocação do rei. Então os oficiais do rei iam nas províncias visitando casa por casa para selecionar, escolher as moças mais belas e virgens, que era o pré-requisito, pegava elas e levava para passar por esse processo, para ser apresentada para o rei e o rei fazer sua escolha. Então a família não tinha a opção de, não vai levar. A menina não tinha boca para nada, ela não tinha essa autoridade. Era a palavra do rei, era como um decreto. Então o rei falou, olha, é assim que vai ser, fazia parte da cultura na época. Então, ela não teve alternativa. Não foi Mardoqueu que, não, quem sabe se é isso que Deus tem para sua vida, vamos lá, você vai lá se inscrever para esse concurso. Não. Simplesmente ela foi levada assim como as outras moças. E era uma coisa muito difícil. Por quê? Era um processo muito difícil. Porque historicamente se conta que as outras moças, uma era escolhida rainha, daí as outras moças que não foram escolhidas, elas não eram devolvidas para suas famílias. Elas ficavam para sempre ali no harém do rei como suas concubinas. Então, assim, elas literalmente eram arrancadas contra a sua própria vontade da sua família
E muitas delas, naquele contexto da época, elas já tinham uma vida sofrida, suas dores. E aí elas eram colocadas contra a vontade delas nesse processo, que não era nada bonito, por mais que às vezes a gente fala, né, concurso de beleza, que ficou um ano, né, sendo cuidadas e tudo mais, mas não. Elas provavelmente se sentiam usadas, não tinham voz. Isso com certeza atacava a identidade, né? Verdade. E é uma coisa muito profunda. Então, Esther, ela não tinha opção. E era um processo que ela precisava passar. Ela foi colocada de forma estratégica por Deus nessa situação, contra a vontade dela, com certeza, mas ela se submeteu ao processo. Porque, cá entre nós, se ela fosse uma moça meio rebelde, pelo menos se rebelar naquela situação, ela iria, e Deus sequer escolheria ela se ela tivesse esse coração. Então, já demonstra que, com certeza, ela tinha um coração submisso. Porque a gente pode dizer assim, não, mas a Bíblia não conta que ela se submeteu ao processo. Mas Deus não escolheria ela se ela não fosse humilde e submissa. Exatamente. Porque quando Vasti é deposta, era justamente porque ela não tinha um coração submisso que honrava a Deus, a posição que ela estava. Ela estava numa posição, e cá entre nós, essa posição de rei e rainha, sempre foi para você servir de uma certa forma, né? Então, ali a gente vê que rainha, como rainha, Vasti estava preocupada só com o seu próprio umbigo. Ela não estava. Se acontece algo do tipo, ainda que ela tivesse poder para fazer algo pelos outros, ela não faria. Ela não entendia que havia um propósito maior na posição que ela estava. Ela estava ali bem distraída com o seu próprio banquete. Ela desonra o rei, aí o rei precisa tirá-la daquela posição, porque como as pessoas que estavam em volta dele, os conselheiros, falam, se você não tira ela agora, as outras esposas vão fazer a mesma coisa. Porque quando você está numa posição de influência, tudo que você faz influencia. Ia ser um total desastre. Eu costumo dizer que a Vasti, ela se achou autossuficiente, né? Enquanto que quando precisou ir até o rei, nesse contexto que Esther foi, ela já se mostrou dependente, totalmente dependente do Senhor, né? Enquanto a outra, autossuficiente. Exatamente. Que contraste, né? Entre uma e a outra, e você vê o resultado, né? O resultado, exatamente. Meu Deus! O resultado de você obedecer, de você ser humilde, de você se render aos processos de Deus, né? E o que a gente viu, se a gente fosse fazer essa analogia? Qual é o projeto original de Deus? Que a gente seja como Esther, humilde, submissa, porque os propósitos dele para nossa vida são muito maiores do que o nosso melhor plano. Mas nem é sobre nós também. É sobre o reino dele. E aí, o mundo vai fazer o quê? As ideologias vai fazer o quê? Vai nos convidar sutilmente a ser Vasti, que fica ali como uma deusa em volta do seu próprio umbigo. O que me dá prazer? Não, eu não quero fazer isso. Insubmissa, autossuficiente, arrogante, independente. Não honra o marido, né? Desonra publicamente. É interessante que a gente vê, né, claro, que uma mulher que desonra o marido, em primeiro lugar, ela desonra o Senhor. Uma mulher que não consegue ser submissa ao marido, como a palavra de Deus nos ensina, se você olhar para a vida dela, você vai perceber que ela não é submissa a Deus. É verdade. Ela não é uma mulher que se rende aos processos de Deus. Então, o mundo nos convida a ser Vasti. E a gente vê mulheres que foram colocadas em posições específicas e estratégicas pelo próprio Deus, e quando chega nesse lugar, nessa posição, se deslumbra e se perde. E o Senhor está nos convidando a ser Esther. Essa Esther que se rende, que é humilde, que é submissa. E é muito interessante que a gente vê, inclusive, alguns pontos que a gente vê o quanto ela era humilde e submissa. Por quê? Ela não luta com a própria arma, ela faz jejum e oração antes de agir. Ela vai diante do rei, é como se ela quisesse compensar a desonra no sentido de ter sido ousada e aparecer diante dele sem poder, porque de fato publicamente não podia. Então, para honrar o favor que ele levanta sobre ela ao levantar o cetro de ouro, é como se ela tentasse, com a sabedoria do alto, recompensá-lo, e ela faz 2 banquetes para ele, sendo que na hora que ele levanta o cetro para ela, ele já fala para ela pedir o que ela quer, ou seja, o favor já estava sobre ela, mas ela podia já pedir, quem sabe, e ele já faria algo por ela, mas não, ela sabiamente, como ela entende que aquele ato era como um desrespeito e ele ainda demonstrou favor e graça, não, eu vou honrá-lo, eu vou fazer não só um banquete eu acho que já seria o suficiente, né, mas ela ainda faz 2 banquetes. Uau.
E ela demonstra essa submissão a Deus, ao seu marido, ao seu rei, e ela demonstra essa submissão a Mardoqueu. Porque quando Mardoqueu instrui ela, se ela estivesse na posição arrogante e autossuficiente de Vasti, ela ia dizer quem ele pensa que ele é para falar assim comigo. Ela ia esquecer do que ele já havia feito na vida dela, ela ia se pôr numa posição de superioridade. Não, agora eu sou a rainha. Ela pensando que ele está falando com quem? Que ele vai me dar ordens? Não. Muito pelo contrário. Ela aceita, ela acata todas as ordens dele. Então ela demonstra o oposto mesmo de Vasti. Ela representa exatamente a mulher que Deus nos criou para ser. Uma mulher que está disposta a morrer para si mesma para viver o reino de Deus. Porque ela fala assim, quando ela é ativada, ela fala, então eu vou jejuar, vocês jejuam, eu vou jejuar por 3 dias com as minhas servas, e depois eu vou ir diante da presença do rei. E se eu morrer, eu morri. Isso é muito representativo, simbólico. Dessa morte, de morrer para mim mesmo, para viver o propósito de Deus na minha vida, que é muito maior do que a minha própria vida, que não diz respeito a mim. Meu Deus. Então isso é muito simbólico, e ela representa essa mulher, que está disposta a morrer para si mesma, para viver os propósitos de Deus. E o tema que você trouxe é exatamente isso, né? É uma mulher posicionada para viver os propósitos de Deus. Então, qual é o caminho? É se posicionar. E esse posicionamento é um posicionamento de rendição. É um posicionamento de alguém que confia, que se entrega. Que entende que não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o reino de Deus. Então, ela entendeu, eu não estou aqui à toa. Eu não fui colocada nessa posição porque eu sou uma menina sofrida. Eu passei por muita coisa na vida, sou órfã, ai, sou coitadinha, e aí Deus me colocou aqui para me honrar ela. Ela entendeu que não. Ninguém tem essa visão de reino sem ter construído uma história com Deus. Então, por mais que não é dito na Bíblia, é só você olhar para esse posicionamento dela que você consegue entender essa verdade tão poderosa. Não, é exatamente sobre isso. É assim que nós vemos, né? Quando você olha para uma mulher e você percebe uma atitude dela, você fala, nossa, aquela atitude ali é de uma mulher que tem intimidade com Deus. Não é verdade? Sim. A gente reconhece a árvore, né, pelos frutos. Exatamente. Uau, que lindo. E aí entra esse posicionamento que eu falei para você, que nesse momento que ela se posiciona no sentido de que a fala dele ativa algo dentro dela, que eu falei para você, não é normal isso aqui, né? Eu te disse, era algo muito incerto, aparentemente um pouco vago. Ele planta uma semente no coração dela, e aquela semente não floresce naquele nível de fé do nada. Ela construiu uma história com Deus. Aí entra a questão do posicionamento que você trouxe para esse tema. Porque eu descobri que o significado no dicionário da palavra posicionamento é ato, processo ou efeito de posicionar-se. E quando você traz a palavra posicionamento para essa história de Esther, aí você entende por que uma simples pergunta de Mardoqueu ativa algo dela nesse nível de fé. Porque o posicionamento que ela teve ali naquele instante de ter um ato de posicionar-se diante de Deus é como se fosse uma resposta a um processo que ela já estava vivenciando no Senhor. Então, o que isso significa? Que tudo que ela vivenciou no Senhor de processo até ali moldou e forjou dentro dela a Esther que ela precisava ser, para que na hora que ela precisasse se posicionar, a pergunta certa ativasse o que precisava ser ativado dentro dela. Meu Deus. Por isso que eu nunca entendi. Eu falei, mas por que uma pergunta tão simples? Porque na minha cabeça, uma pergunta que não era tão, sabe, não era algo tão convicto. Como eu disse, não era assim, olha, Esther, Deus manda. É diferente, né? Se, por exemplo, assim, ela fala, olha, eu não tenho que fazer, a Mardoqueu ou qualquer outra pessoa, o profeta vira para ela e fala assim, olha, Deus manda te dizer que você foi colocada aqui como rainha porque você vai salvar o povo. Vai que eu vou estar na tua frente e eu vou te dar a estratégia. É diferente? Não foi isso. Exatamente. É uma pergunta que parece vaga. Quem sabe? Quem sabe? Ele nem fala que ela foi colocada para um tempo como este. Quem sabe, Esther? Não foi para um tempo como este. Ele nem especifica que era para salvar o povo. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha? Ele lembra a ela que aquela posição foi Deus quem estabeleceu. Não era sobre ela. Com certeza era para um propósito muito maior do que a vida dela. E aquela pergunta ativa ela nesse nível de fé, de uma coisa que era tão impossível. Era irracional fazer o que ela estava fazendo. Era fé num nível surpreendente. E ela fala, então tá bom.
vai jejuar, manda que o povo jejue, que eu também vou jejuar, e depois de 3 dias eu vou diante da presença do rei, e se eu perecer, eu pereci. Ela não tinha uma estratégia. A primeira coisa que ela faz, quando ela é ativada, eu vou usar as armas espirituais. E uma mulher que não tem uma vida com Deus, uma mulher que não construiu uma história com Deus, ela não tem esse nível de fé de usar as armas espirituais. Ela vai fazer qualquer outra coisa antes de orar e jejuar. Exatamente. Para ser a primeira estratégia, mais uma vez aponta que ela tinha uma fé em Deus de algo que já foi sendo construído nela. Então, eu entendi que esse ato de se posicionar dela, de se levantar e agir, né, nesse nível de fé, tem a ver com os processos que ela foi vivenciando, que foi fortalecendo a fé dela. Porque quando ela vivencia tudo que ela vivencia na história dela, desde o dia que ela nasceu, as dores, os traumas, a orfandade, a falta da mãe, do pai, porque por mais que Mardoqueu cuidou dela, não é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa. De jeito nenhum. Uma figura não substitui a outra. Revela um cuidado de Deus, de Deus trazer uma provisão de alguém que estava ali amparando ela, não estava sozinha, ela viu o cuidado de Deus, tanto que ela valoriza isso em toda a sua história, até o final, ela valoriza a vida de Mardoqueu, ela honra Mardoqueu, mas uma coisa não substitui a outra. Então ela tinha suas dores. E aí nesse tempo que ela é levada contra a vontade, no sentido de que ela não tinha opção, e ainda assim ela se rende ao processo, eu acho muito lindo isso, que era o Senhor já lapidando ela. Ela já estava sendo treinada a morrer para ela mesma ali. Meu Deus. 1 ano sendo treinada de morrer para ela mesma, para a própria vontade, para viver a vontade de Deus. E eu fico imaginando esse tempo, ela nesse processo, sem saber, porque o futuro também era incerto. Ela não sabia ainda o que Deus tinha reservado para a vida dela. Eu tenho certeza que nesse momento o Senhor acalmou o coração dela, como se dissesse: suporte o processo, assim como Ele fez comigo. Você está vendo o agora, mas eu estou vendo uma Esther posicionada. Glória a Porque Deus. ela não suportaria aquilo. Aquele processo de... É como se você olhasse para isso, você poderia pensar assim... Ela poderia ter falado: Deus, mas olha tudo que eu já vivi, eu já sofri tanto nessa vida, com o meu povo, na minha própria jornada, como órfã. Ela poderia ter dito: Deus, mais isso, porque as mulheres que foram escolhidas era algo muito incerto, porque uma seria escolhida e as outras ficariam para sempre ali presas, de uma certa forma, no reino como concubina. E era uma posição que, com certeza, as mulheres se sentiam usadas. Tem tudo, mas não tem nada. Então não era uma posição bonita. E mesmo quem fosse escolhida rainha, pare e pensa comigo. Quem faz parte da realeza é preparado toda uma vida para fazer parte da realeza. Mas elas eram moças comuns, com histórias comuns. E de repente, do nada, elas começam a passar por um processo. Por isso tinha que ter um processo antes. A forma de agir, de se portar. A realeza era uma vida de muita renúncia. Era um modo de vida onde não era belo. Tudo que você fazia tinha uma influência muito grande. A gente vê isso em Vasti. E tinha um nível de renúncia. A pessoa nunca mais, a vida dela nunca mais seria a mesma. E o futuro naquele 1 ano era incerto, porque ela não sabia: vou ser escolhida como rainha? Vou aumentar mais um trauma para mim? Vou me sentir usada ali naquele momento? Vou ficar longe da minha família? Minha vida nunca mais será a mesma? Para quê? Ah, mas é a realeza. Ela poderia ter se vitimizado, mas eu creio que naquele processo o Senhor foi falando exatamente para ela: confia, eu sei o que eu estou fazendo. Hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Então eu acredito que essa fé foi sendo construída, e não só isso, porque naquele processo de 1 ano, por 6 meses fica num processo de mirra, né? Você fica no óleo da mirra. E na Bíblia, o óleo de mirra é algo muito simbólico, que representa a cura, purificação. Então, eu imagino que era um processo externo de preparação, mas, ao mesmo tempo, era simbólico para um processo interno que, com certeza, ela estava vivendo. Porque cá entre nós, Deus não iria colocar uma menina toda quebrada para estar naquela posição. Porque se uma pessoa toda quebrada, machucada, ferida, chega na posição que Esther chegou, ela ia fazer exatamente como Vasti, ela ia dizer: quê? Eu não vou fazer nada. Sabe que, ó, não tem o que fazer. Eu já sofri muito nessa vida, eu sou uma coitada, uma órfã. Aí Deus me honra e você quer que eu arrisque a minha própria vida por um povo, sabendo que eu já sofri tudo que eu sofri. Então eu tenho certeza que esse processo foi muito simbólico.
representava um processo de preparação para a realeza, para o propósito e de cura realmente, de ter uma identidade restaurada, como se Deus ministrasse ao coração dela ao longo desse tempo quem ela iria se tornar nele, o projeto original. Porque se ela se olhasse como vítima, ela não ia conseguir tão bem se posicionar. Porque você não se posiciona nesse nível em Deus, como ela se posicionou quando ela foi ativada por esse povo, se você se vê como vítima. É verdade. Por isso que eu falo, o processo de cura é fundamental. Eu passei por um processo de cura. Porque como eu iria viver o meu propósito toda machucada, ferida? Eu vou ferir pessoas. Eu vou usar dos lugares que Deus me coloca para tirar proveito e dizer, não, mas eu já sofri tanto. E eu ficar ali em volta da minha ferida, lambendo a minha ferida, dizendo, eu não vou sair dessa posição, eu já sofri tanto na vida, agora eu vou arriscar minha vida pelos outros. Não, eu vou sentar aqui confortavelmente e vou ficar. O processo traz amadurecimento. Traz amadurecimento. Porque ela era tão menina em todas as partes, né? E Deus, ele é tão perfeito. Eu achei lindo você trazendo isso, né? A forma como Deus posicionou ela para verdadeiramente ela ter um posicionamento de rainha. Sim. Né? E que faria toda a diferença ali, né? Para o povo o povo judeu que estava precisando, né? De algo dos céus mesmo para a vida deles, porque o natural não ia resolver. Exatamente. O natural não ia resolver. Então Deus trouxe, nesse tempo de preparo, ela foi amadurecendo para no momento certo a atitude delas realmente fosse uma atitude que ia trazer o que era preciso para aquele momento. Né? E ela se mostrou totalmente dependente do Senhor. Sim. Totalmente. Que é o que realmente nós temos que ser em todo o tempo. Né? Exatamente. Se mostrar dependente do Senhor para que Ele haja por nós as nossas causas e assim nós vivemos o extraordinário de Deus, né? Foi isso que ela viveu pelo posicionamento que ela teve. Sim. Meu Deus! E a gente vê que Deus, ele realmente não colocou ela naquela posição por causa dela, no sentido de, ai, coitada, sofreu tanto. Ele poderia fazer de diversas outras formas, fazer uma restituição, uma cura para a história dela. Ele realmente colocou ela ali porque a escolheu como uma demonstração de favor e graça, porque ele nos escolhe, não é por causa de nós, tá? A gente pensa, né? Ai, deve ser maravilhoso. Não, é favor e graça. A gente nunca vai entender a escolha dele. E para que ela cumprisse o propósito específico, né, pelo reino, eu vejo que nesse processo de preparação, o Senhor foi realmente forjando dentro dela a realeza do céu. Porque ele não precisa. Rainha, ele poderia ter colocado qualquer outra. Tira Vasti, coloca uma outra moça que é submissa e tudo mais. Pronto. Mas não, tinha um propósito muito maior. Ele estava olhando lá na frente. Então ele entendeu: eu preciso de uma rainha. Não é dessa realeza aqui, não. É a realeza do céu, como o próprio Jesus fala, né? Desse reino, do reino de Deus ser estabelecido na terra. Sim. Então eu creio que ele forjou. Porque é algo muito interessante que a Bíblia conta, né? Que está até em Esther, capítulo 5, versículo 1. E fala no momento que Esther termina esse jejum e ela se prepara para estar diante do rei. Aí é um momento decisivo, digamos assim. E na tradução para nossa língua, em diversas traduções, fala a mesma coisa, que na minha, por exemplo, está escrito assim: Esther vestiu seus trajes de rainha. Em algumas versões fala Esther se vestiu das roupas reais, algo assim. Pra mim é assim. Sim, é geralmente assim. Como que tá na sua? Reais. Se vestiu dos trajes reais, né? Reais, isso. Só que não faz sentido. Por quê? Porque vamos pensar entre a gente. Quem faz parte da realeza, todo o seu guarda-roupa é da realeza. O pijama não é um pijama normal, igual da gente. As roupas são roupas reais. Não é um pijama qualquer. Mesmo que ela ficasse no aposento dela, era uma roupa real em todo o tempo. Sim. Então não faz sentido. Esther se vestiu das suas vestes reais e foi estar diante do rei. Só que quando você vai para o texto original no hebraico, daí você entende. Porque daí é o jeito exato que essa palavra foi escrita. Que é: e Esther vestiu-se do reino. Acredita? Sim. E Esther vestiu-se do reino, ou Esther vestiu-se da realeza. E se você olha nesse contexto que eu acabei de dizer, que o guarda-roupa dela era vestes reais, né? Então não estava falando de fato de uma roupa literal.
A gente vê que ela vestiu-se do reino de Deus. Ela se vestiu da autoridade de Deus. Ela se vestiu do poder e da ousadia de Deus. Ela se posicionou na identidade dela como filha de Deus. E entendeu que havia sido colocada lá para um tempo como este, para um propósito maior do que sua própria vida. Exatamente isso. É muito lindo. E aí entra a questão do posicionamento que eu falei para você. Aí você fala, né? A gente fala. Mulheres posicionadas para viver os propósitos de Deus. Então, a gente vê que qual é o primeiro posicionamento que a gente tem que ter? É como a gente vê na história de Esther. Você se render, você se entregar. Deus, eu me entrego por inteiro. Eu me entrego por completo. Eu entrego os meus sonhos. Eu fiz isso para Deus. Eu entrego os meus sonhos, os meus projetos. Então, se os teus planos são muito maiores, e o Senhor tem algo reservado para minha vida, desde que a gente estava sendo gerado na barriga da nossa mãe, eu estou disposta a vivê-los. Aí você se rende aos processos. E aí você entende que nesse processo de rendição, você vai passar por diversos processos que o Senhor sabe que você precisa passar. Como no caso de Esther. Ela passou por esse processo de 1 ano, ela foi curada, purificada, que a gente entendeu que o processo externo era uma preparação, uma cura, interiormente também era simbólico, né? E aí você se rende, você entende que quando a gente olha para isso, a gente vê o quê? Que é Deus quem posicionou ela. Sim. O mesmo se aplica à nossa vida. É Deus quem nos posiciona no lugar certo, na hora certa, de forma estratégica. E isso diz respeito a tudo. Ele quem nos posiciona na localização geográfica exata, naquele tempo exato, né, na cidade, na nação, no bairro, também nos locais como a igreja, a sua faculdade. Se você está no centro da vontade dele, se você se posicionou em rendição, se você se entregou, esse é o primeiro posicionamento. Aí você vai entendendo que, assim, esse lugar desconfortável que eu tô, não quero ficar nessa igreja, eu gosto daquela igreja lá, e Deus, mas é aqui que eu quero você para esse tempo. Você se rende, tá desconfortável, tá doendo, mas você fica na posição que Deus te colocou. E aí você entende que é Deus quem te posiciona de forma estratégica nos lugares certos, na hora certa. Então ele vai te posicionar em localizações geográficas, naquele tempo, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua igreja. Às vezes uma posição literal, como Esther, que se tornou rainha, ou uma posição no seu trabalho, uma posição que ele possa te colocar, que não tem a ver com a sua identidade, né? É algo temporário que ele confia na sua mão. Mas também diz respeito a quando ele nos posiciona em processos. Quando ele nos posiciona em circunstâncias que muitas vezes é desfavorável, mas faz parte do lapidar dele na nossa vida, porque é uma preparação para o que está por vir. E aí, conforme você se rende, você obedece, você renuncia, você confia, ele vai te conduzindo para o propósito dele na sua vida. E aí, tudo isso, esse posicionamento inicial de rendição, onde ele te posiciona no lugar certo, na hora certa, para trabalhar exatamente o que precisa ser trabalhado dentro de você, aí no momento que você tá ali, ó, agora eu já tô aqui posicionada para viver o meu propósito. Aí você entende, agora é hora de me posicionar no sentido da palavra posicionamento, que já não é mais processo, é o ato de posicionar-se, que é onde ela se levanta. Sim. Só que o processo de posicionamento que ela viveu anteriormente, onde ela se submeteu às posições que Deus colocou ela, circunstanciais, geográficas, nos processos, preparou ela para que no momento que ela precisasse ser ativada, que ela precisasse levantar, posicionada, ela conseguisse levantar em fé e ousadia. Então a gente vê que tem o posicionamento tem isso, é uma preparação, um processo, como o próprio significado da palavra diz. Só que o primeiro posicionamento que a gente dá para o Senhor é esse de entrega, de rendição. E aí você precisa permanecer. Ela só conseguiu chegar na posição de rainha porque ela permaneceu. Isso diz muito, né? Exatamente. A história dela é fenomenal. Como o Senhor nos ensina, né, através da vida dessa mulher, nos ensina que Ele não escolhe pessoas capazes, mas pessoas que estão dispostas, né? Sim. Pessoas improváveis. Nossa, Ele ama os improváveis. Ele tem um negócio especial com os improváveis. É incrível. Deus. Aquela pessoa que ninguém dava na... Talvez as pessoas olhem assim, mas Esther, a órfã? Ah, não, eu acho que eu escolheria fulano. Pois é, mas Deus, ele ama os improváveis, aquele que ninguém dá nada. Ele veio isso em Davi.
e que ninguém dá nada, que os próprios familiares, amigos rejeitam, desprezam. Deus, é esse mesmo que eu quero, é esse. Tem o meu coração, tem o coração que eu preciso para cumprir o meu propósito. Meu Deus. E o posicionamento dela fez toda a diferença, né? Toda a diferença. O posicionamento dela, os judeus estavam debaixo daquele decreto, Sim. né, de morte, sem direito de defesa, mas ela se mostrar, né, se render aos pés do Senhor, e o ato que ela teve diante daquilo, né, se perecer, pereci. Sim. Né? Mas eu vou lutar por esta causa, né, que era muito maior do que ela, né? E realmente o rei fez um outro decreto, então trouxe ali, né, Na verdade, pro povo judeu. quando ela finalmente fala com ele após os 2 banquetes, ele lembra ela que ele é como se ele estivesse disposto a fazer algo a respeito, mas ele olha para a realidade de que ele não podia revogar o próprio decreto. Então, o que é feito? Sai um decreto de que eles poderiam se defender. No dia, mesmo. eles poderiam se defender. Aí era eles e Deus, né? O povo de Deus e Deus. Exatamente. E aí eles fazem isso. Eles oram, eles jejuam, sabendo que naquele dia Deus estaria com eles. E aí, isso que acontece, né? Eles se defendem, eles têm esse direito, coisa que eles não teriam, porque até então o decreto eles iam aceitar serem mortos, né? Eles têm esse direito de se defender, mas daí o rei também não tinha controle sobre o resultado disso, e Deus dá a vitória para eles. É isso, é sobre isso. Eu fiz aqui até umas anotações aqui de uma das vezes que eu ministrei sobre ela. Mulheres posicionadas anulam decretos do inferno. Uau! Com armas espirituais, é importante com falar. armas espirituais. Exatamente. Com armas espirituais. Você se posiciona no reino de Deus, né, no mundo espiritual, por uma causa que é maior do que a sua própria vida, o céu, ele age em seu favor. É muito lindo isso. Por isso que nós, mulheres, não podemos dar desculpas. Se posicione. Quando uma mulher ora, quando uma mulher se posiciona, gente, o poder que isso tem. E Deus mostra isso através de Esther. Olha o poder quando você se rende, quando você se posiciona. É verdade. Olha o que o céu é capaz de fazer. Não tem limites, porque era impossível. Exatamente. Mas a fé dela foi honrada, porque ela se posicionou em fé. Lá atrás, se rendendo ao processo, depois, quando ela foi ativada pelo céu, ela se posicionou de acordo. Ela fez, ela agiu, ela fez algo a respeito para que o céu contribuísse com aquilo. E isso é uma coisa importante também, né? Essa ação. Muito, muito importante. Quando eu falo sobre Abigail, que é uma das mulheres que eu amo também na Bíblia, né? Maravilhosa, uma mulher cheia de sabedoria. Abigail, quando o servo compartilha com ela o que estava acontecendo, ele compartilhou com ela porque ele sabia que ela era uma voz que podia mudar uma sentença. Exatamente. Né? Então ele foi direto nela, porque tanto que o texto fala, né? Ele falando, eu não vou falar com Nabal porque ele é tolo. Sim. Então ele levou a causa para ela, né? Sim. Porque sabia que o posicionamento dela seria de sabedoria, sim, né? E o que ela faz? Quando ela soube o que estava acontecendo, que a casa dela estava debaixo de um decreto de morte, ela rapidamente, eu acho tão lindo esse texto, Mari, porque quando você lê, você vai ver por 3 vezes dizendo rapidamente, sério? Apressadamente. Nunca percebi. 3 vezes você Uau. vai ver. 3 vezes. Nesta é a primeira vez, né? Porque ele compartilha e ela rapidamente junta tudo que ela tinha ali, né? De alimento. E Davi, um detalhe, quando Davi manda o recado para Nabal, ele fala assim, ele traz um texto lindo, né? Honrando Nabal para os soldados dele dizer a ele, né? A Nabal. E ele fala, me dê o que você tiver na mão. E era um tempo de fartura, de festa, né? Tosqueando as ovelhas. E Nabal desdenha dele. Então, quando isso chega até Abigail ela junta o que ela tinha de melhor. Né? Ela era uma mulher preparada. Preparada. E ela vai até ele. E aí, a segunda vez que diz apressadamente é quando ele se vem de frente, ela rapidamente, apressadamente, desce do jumento e se lança aos pés dele. Olha que interessante.
De novo, a mesma característica de Esther. E semelhança, né, nas Uau. histórias, em contextos tão diferentes, mas olha, Exatamente. nunca tinha parado para pensar na semelhança. Ela se lança aos pés Posicionamento, dele. né? E ela né, poderia, quando o servo compartilhou com ela poderia falar assim, eu resolvo, não, depois, ou deixar para lá, ou, né? Mas não, ela entendeu. Ou fazer como Esther tinha feito inicialmente. Ah, não tenho muito o que fazer. E inicialmente Esther também fala isso. Ela olha para a situação de forma racional e depois ela, ao receber aquela pergunta de Mardoqueu, ela é ativada, ela é posicionada, né? Mas ela também poderia ter dito, mas se ele já está vendo, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o quê? Agora, por que é também a fé de Abigail foi ativada nesse nível de ação? Pois é. Também é uma outra mulher que tinha um relacionamento com Deus, com certeza. Que Meu ninguém Deus. também é ativada nesse nível de fé de Abigail, do nada. Ela agiu rapidamente pela sua casa, né? Ela sabia que havia um decreto de morte ali, ela tinha que tomar uma atitude, ela tinha que agir, né? E ela rapidamente, eu acho interessante isso que você falou de Esther, porque realmente é isso. Quando Mardoqueu fala, né? Ela fala assim, mas né? Não tem o que fazer. Eu não posso ir até ele. Eu sou rainha, mas ao mesmo tempo não sou, né? Porque eu não tenho o que fazer. Tô de mãos atadas. Exatamente. E quantas vezes nós nos colocamos nessa posição, né, Mari? Sim. Quantas vezes nós olhamos a circunstância e falamos, o que eu vou fazer aqui? Eu não tenho... Mulheres que às vezes estão passando por algo no seu relacionamento conjugal, né? Ou mesmo com seus filhos, né? E o filho está numa situação, né, nas drogas, enfim. Você olha para isso e talvez você se coloque nessa posição que Esther se colocou. O que eu posso fazer? Mas você que tem intimidade com Deus sabe. Exatamente. Que a boca no pó. Como é o termo, né? Muito dito. O joelho no chão, o trancar de uma porta. Eu costumo dizer isso, que se nós verdadeiramente dessemos valor a esse acesso livre que nós temos com Deus, né? Se você precisa falar com uma autoridade de uma cidade, você precisa marcar a hora. E muitas das vezes, dependendo da agenda, ele não vai conseguir te atender naquele dia. Você tem que remarcar. Agora, com o Todo-Poderoso, com o Criador, você pode entrar num banheiro do seu serviço. Sim, lavando a louça. Né? Lavando a louça da sua casa. Enfim, em qualquer lugar, você tem esse acesso livre. Então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Não pense que o lugar onde você está pelo contexto é tão desfavorável que a sua ação não vai adiantar de nada. Não se coloque nessa posição, porque nós temos as ferramentas que pode mudar uma sentença de um lar. E às vezes se a pessoa olhar, se fala, mas a pessoa te ouve falando isso e pensa, mas se você visse a minha situação, e realmente é impossível. Mas Esther também estava numa situação que era impossível, Abigail, né, mulheres de fé. Mas quando você deposita sua fé em Deus e você se posiciona em fé usando as armas espirituais, Deus realiza o impossível. Ele traz uma estratégia que ninguém pensaria, do alto. Exatamente. Então, às vezes, a mulher que está escutando isso pode pensar, não, Ana, mas você não está entendendo, a minha situação é realmente impossível, eu acredito. Mas não olhe para ela racionalmente, né? Exatamente. Olhe com fé e se posicione em fé usando as armas espirituais. E você vai ver o que Deus vai fazer, né? O nosso problema, eu falei isso esses dias, é que nós nos prendemos muito no natural. E nós temos que entender que nós não vivemos, né, sobre o natural. Nós vivemos o sobrenatural. Essa é a vida do cristão, né? É viver o sobrenatural. A fé é você crer naquilo que você não está vendo. Mas você crê. Crê que pode acontecer, né? Isso é fé. E a atitude dessas mulheres é mediante a isso. Elas caminhavam sobre fé. Sim. E se você não constrói uma jornada de fé com Deus, não tem uma história com Deus, uma vida de oração, de leitura da Bíblia, e a palavra de Deus diz, né, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa estar conectada com Deus. No momento crucial que você precisa se posicionar, e você não vai ter fé o suficiente mesmo. Você não construiu isso com o Senhor. Então é importante a gente entender qual é o segredo dessas mulheres. Elas construíram
uma história com Deus. Com certeza elas tinham uma jornada de fé com Deus, porque ninguém se posiciona nesse nível do nada, né? Exatamente. Algo o Senhor já foi gerando dentro delas ao longo da vida delas e que no momento certo foi ativado, né? Então é importante elas entenderem isso, a necessidade de construir essa jornada de fé com o Senhor, viver as suas próprias experiências com o Senhor. Exatamente. E você sabe, Mari, que às vezes aquele relato de Esther falando 30 dias o rei não me chama, eu já falei isso várias vezes. Eu vejo a mão de Deus nisso. Porque se o rei estivesse chamando ela ali, né, todos os dias, ou enfim, ela ia falar com ele, não, deixa, eu vou, né, eu vou conversar com ele. Eu sei como resolver isso. Eu sei como resolver. Então, muitas das vezes, talvez foi o Senhor que permitiu aquilo ali, para ela entender mesmo que foi a mão dele, não tem explicação. Então, às vezes, as coisas se estreitam na nossa vida, né? De uma forma que... Mas não se preocupe. É Deus te mostrando, filha, você vai viver o sobrenatural. É como Marta e Maria, quando mandam o recado para Jesus. O seu amigo está doente. Está doente. Você pode curar. Vem, né? Jesus fala, essa enfermidade não é para a morte, né? Para a glória de Deus. Mas Jesus não chega quando ele está doente. Ele fala que não é para a morte, vem a morte. Exatamente. Como entender, né? Exatamente, mas porque ele é isso que ele quer que nós vivamos, é isso, né? É exatamente o que você falou. Ele quer que a gente viva o sobrenatural, Mari, sabe? Ele quer que nós vivamos isso e que a gente possa olhar e verdadeiramente a gente ver, foi a mão dele. Ele quer se revelar na nossa história, ele quer que a gente tenha as nossas próprias experiências com ele, porque é isso que fortalece a nossa fé no dia difícil. É maravilhoso a gente ouvir os testemunhos, ouvir as histórias, né? Mas o que nos fortalece no dia mal é a gente falar assim, ó, sabe isso aqui que eu li? Eu vivi isso aqui com Deus. Essa palavra maravilhosa, eu vivi com Deus esse processo. Exatamente. Né? E aí a sua fé é fortalecida, e é isso que te sustenta no dia mal. Não é o testemunho do outro, a vida de Deus que o outro tem com Deus. Não, é a sua vida com Deus, a história que você está construindo com Deus. É verdade. E o que nós precisamos levar para a nossa vida, né? É que essas mulheres, elas viveram nessa terra, gente. Né? É verdade que às vezes é tão surpreendente que é difícil de imaginar, né, que é real. A gente às vezes, ai, que lindo, maravilhoso, mas é real. Tem noção disso? É real. É real. Exatamente, é real. E mulheres comuns, como eu e você. Improváveis, completamente quebradas emocionalmente. E é importante falar isso, tá? Porque muitas mulheres se vitimizam. Elas realmente vivenciaram traumas terríveis na história delas. Uhum. A dor é legítima, mas elas se permitem ser aprisionadas na falta de perdão, no vitimismo. Sabe, a dor vira um ídolo. Elas constroem um altar para aquela dor e ficam, olha como eu sou coitadinha. E o inimigo vem lá mesmo para aquela ferida não cicatrize, porque ele sabe que quando aquela dor for cessada através da cura que Cristo conquistou por nós na cruz, a gente vai se posicionar. Uau. A gente não vai mais se ver como a vítima, porque a gente vai entender, de vítima eu não tenho nada, porque olha a minha história, olha o que Deus fez em mim. Vítima é quem morreu, quem não ficou aqui para contar a história. Eu não sou vítima, sou uma sobrevivente. Né? Eu sou um milagre ambulante, eu sou a revelação da graça, do amor de Deus. E aí o inimigo tenta manter essas mulheres nessa prisão. E aí elas idolatram a própria dor, a própria história, e falam, eu sou uma coitadinha. E ela não vai conseguir se posicionar nesse nível em Deus, porque ela se vê de forma inferior. Ela se vê pequena. Por isso que eu entendo que aquele processo que Esther vivenciou de 6 meses na mirra, que representa a cura e purificação, de fato ela foi curada nas dores, nas feridas, porque ela só conseguiu se posicionar naquele nível em Deus porque ela se via como Deus a via, não como vítima. Ela entendeu, eu não sou vítima, ele me curou. Eu passei por um processo de cura antes de estar aqui. Eu entendi quem eu era nele, então que cada mulher, né, que ainda não passou pelo seu processo de cura, que às vezes fala, mas eu não consigo me posicionar. Se renda a ele hoje, né? Se renda a ele hoje, se submeta ao processo de cura ou a outros processos diversos que você precisa passar, mas eu não quero sofrer mais
A vida aqui na Terra temporária é assim. Deus disse que nós teríamos aflições. Então, vamos ter bom ânimo. Vamos entender que em tudo Deus tem um propósito. Se eu preciso passar, eu não vou ficar fugindo, vai ficar fugindo até quando? Muitas mulheres fogem, mas vai até quando carregar uma vida aquém ao que Deus reservou? Então, que ela se posicione, né, que você viva o propósito de Deus para sua vida e você seja lapidada, porque você foi criada para um tempo como este. Que elas venham se posicionar mediante essa verdade. Glória a Deus. O posicionamento de Esther gerou vida em meio a um decreto de morte. Uau. Então, que nós possamos guardar e praticar. Sim. Nos posicionar. Nos posicionar, verdadeiramente nos posicionar. Mari, eu sou muito grata a Deus pela sua vida, minha amiga. Que palavra para nós no dia de hoje. Deus continue te usando soberanamente. Para quem, né, quiser conhecer mais e também ser abençoada através do trabalho, né, que você é psicanalista. Onde que você atende? Eu atendo presencial em 2 clínicas aqui em Taubaté e também atendo online. Atendo mulheres de todo o Brasil. Estou atendendo até fora. Uau! Sim. Tem brasileiras que estão fora, né, em outra nação. E aí Deus tem me dado essa honra. E aí eu atendo ao redor de todo o Brasil. Estou começando a atender fora, então eu atendo online e presencial. Só que daí presencial aqui na cidade que a gente está, né, em Taubaté. Sim. E aqui, gente, olha, o Michel tá mostrando aqui para nós. Aqui tá tudo certinho delas, redes sociais, né, Mari? Instagram, pelo Facebook também? Não tem Facebook, eu tenho o YouTube e o Instagram. E daí, se a pessoa quiser fazer um agendamento de terapia ou convite, né, para ministrar a palavra, palestra nesse tema, né, que é o que eu geralmente sou convidada para ministrar, para palestrar para mulheres, adolescentes nesse tema de cura emocional, identidade. Aí é só entrar ali no meu Instagram, @marianezancanella, clicar no link da bio, que ali você consegue entrar em contato comigo pelo WhatsApp e agendar a sua sessão de terapia presencial ou online. Ótimo, gente. Entre em contato com ela. Sei que você vai ser muito abençoada através da vida da Mari. E eu acho que você chegou a fazer alguns vídeos também no YouTube, né? Da palavra mesmo. Não chegou a fazer? Alguns vídeos ali ministrando a palavra de Deus? Sim. Tem lá no seu canal, né? No YouTube, sim, no Instagram. Eu acho que eu cheguei a ver no YouTube. E eu louvo a Deus pela sua vida, minha amiga. Muito obrigada por tudo. Imagina. Eu trouxe uma lembrancinha, um mimo para você. Muito obrigada. Quero te dar. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma forma de agradecimento. Você foi a nossa primeira convidada aqui. Que honra, né? E eu quero que volte, né? Amém. Eu quero que volte, trazendo mesmo esse tema que você falou, né? Que é muito importante. E o que é bacana na Mari também, mulheres, né? Que está nos assistindo, que ela, além de ministrar para mulheres, de palestrar para mulheres, ela também tem aí um público adolescente, né? Que eu já vi você ministrando para adolescente. E ela traz ali de uma forma extraordinária, né, um ensinamento para os adolescentes. Então, você que é líder na sua igreja, trabalha com adolescentes, convide Mariane Zancanella para abençoar aí a vida de vocês, tá bom? Minha amiga, quer deixar uma palavra de agradecimento? Fique à vontade. Sim, quero agradecer, né, por ser a primeira convidada. Para mim é uma honra, tanto ser a primeira convidada dessa edição feminina, quanto estar à mesa com você, que é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, inspiração para mim, como eu disse, né? Como serva de Deus e como esposa. Me inspiro demais em você. Sou muito grata, agradeço pela oportunidade, pelo carinho, pela honra. E eu desejo de coração que essa palavra gere frutos eternos no coração de cada mulher. E elas realmente façam uma autoanálise de onde elas não têm se posicionado no Senhor, para que elas deem esse primeiro passo, sabendo que tem para onde correr. Vamos nos submeter aos processos, sabendo que o Senhor vai lapidar nesses processos o que Ele precisa lapidar em nós. E através desse posicionamento, pouco a pouco, o plano dele vai sendo revelado para as nossas vidas. E assim a gente vive a vida plena e abundante que Ele reservou para nós. É isso que eu desejo para cada uma das mulheres.
Amém. Glória a Deus. Eu queria encerrar com uma oração. Amém. Se você puder orar para nós, Mari. Claro. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por esse instante tão precioso. Que o Senhor venha alcançar a vida de cada uma das mulheres, os seus lares, seus maridos, filhos, familiares, amigos. Senhor, que o Espírito Santo possa ativá-las para este tempo, que elas sejam, Senhor, batizadas com um senso de propósito, de que elas não nasceram em vão, que elas foram criadas para um grande propósito e para um tempo como este, e que o Senhor colocou cada uma delas em posições estratégicas para um propósito muito maior do que as suas próprias vidas, que elas sejam curadas pelo Senhor, que elas tenham as suas identidades restauradas e se vejam assim como o Senhor as vê, não como órfãs, não como viúvas, não como desamparadas, solitárias, rejeitadas, mas como uma mulher improvável, sim, marcada pelas dores da vida, sim, mas resgatadas, cuidadas e amparadas pelo Senhor. Mulheres improváveis para o mundo, mas Deus ama as improváveis e Deus as escolheu para um tempo como este, para um propósito específico, que o coração delas, que foi preparado ao longo de muitos processos que eu acredito que muitas delas viveram, que a partir de agora elas sejam ativadas, Senhor, no secreto com o Senhor, que elas busquem mais intencionalmente pela casa delas, que elas entendam o lugar que o Senhor espera que elas estejam posicionadas, para que assim elas vivam a plenitude, o grande propósito que o Senhor reservou para a vida de cada uma delas. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais esse projeto que a Ana inicia. Que o Senhor esteja com ela em todo momento, trazendo cada mulher aqui, Senhor, provavelmente improváveis como eu, como a Ana, mas que tem uma história linda, como a de Esther, para compartilhar, de mulheres que escolheram permanecer, Senhor, e vivenciaram processos e que hoje podem testemunhar da Tua graça e do Teu favor. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Mari. Muito obrigada. Deus abençoe você que ficou conosco. Esteja conosco no próximo aí. Teremos um especial de Natal e com mulheres abençoadas, né? Não vou falar ainda, vai ser divulgada a arte. Então que você possa permanecer conosco nos outros e ser abençoado. Amém? Deus te abençoe. Sabe quando você sente algum desconforto no seu momento de tomar um café, na sua devocional, na sua leitura diária? Aquela dor de cansaço, aquele peso em cima dos olhos, e muitas das vezes uma dor na mandíbula. Isso significa que você está tendo uma disfunção temporomandibular, uma tensão, uma hiperatividade nos músculos da face. Quando isso acontece, você precisa mapear onde está a sua disfunção. Vou mapear as suas disfunções, a sua dor e aplicar técnicas específicas para tirar isso e te dar uma qualidade melhor no seu devocional, um momento com você com mais qualidade. Eu sou Izzy Mariane, eu trabalho com dor orofacial e disfunções temporomandibular.